Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Somos Outsiders. Hoje para falar de algo que faz muito tempo que a gente não fala aqui no canal. Sobre um filme cristão sensacional. Ou não, será? Vamos descobrir. Vamos descobrir nesse papo aqui agora. Nós somos convidados pela editora 100% Cristão. Obrigado, pessoal da 100%, vocês são show. Moram no nosso coraçãozinho aqui, bem do lado esquerdo do peito, para assistir ao filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, na pré-estreia que rolou aqui em Curitiba. E aí eu te digo aqui agora, junto com a Jamile, o que nós achamos desse filme. Mas antes, um aviso. Para você que ainda não viu o filme, pode ser que a gente solte alguma informação aqui que para você possa estragar alguma coisa do filme. A gente vai tentar segurar o máximo de spoiler. Mas se você é meio sensível contra isso, pode ser que exista spoiler nesse vídeo. Então esse é um vídeo com a com o asterisco. Pode ser que tenha spoiler. Mas assim, é spoiler, mas não é spoiler. Tá na Bíblia, né? Então assim... Talvez seja, talvez não seja. Existe um comentário. A Bíblia. Isso é verdade. Existe um comentário que spoiler de filme baseado em fatos reais / histórico não é spoiler. Não é, mas de todo modo o aviso foi dado. Seja um novo convertido que não leu muito bem o Novo Testamento, não conhece quem é Paulo, e talvez vai entregar algumas coisas, mas... Enfim, você entendeu o recado. Esse filme é distribuído pela Sony Pictures e estreia agora no próximo dia 3 de maio no cinema. Então, quinta-feira agora, depois de amanhã. Mas já tem pré-venda de ingresso se você quiser comprar. Corre, ele é estrelado pelo Jim Caviezel. O Jim Caviezel, se você não tá ligando ao nome da pessoa, é o cara que fez o Jesus Cristo na Paixão de Cristo, dirigido pelo Mel Gibson. Ele é bom. Ele é excelente. E também ele fez uma série que eu particularmente acho sensacional, que é Person of Interest. Mr. Easy, pra sempre você vai ser o Mr. Easy. Não tem nada a ver com o filme do Paulo, mas é o Jim Caviezel, ele é demais. E também pelo Hugh Jackman dos Miseráveis. Não, mas parece. É demais, é muito parecido. O ator James Faulkner, que interpreta o Paulo nesse filme, ele tá muito parecido com o Hugh Jackman nos Miseráveis, mas indiferente, esses dois atores, eles basicamente carregam o filme o tempo todo nas costas, porque eles são o grande destaque de peso de elenco. E graças a Deus que tinha eles, porque o filme depende muito de atuação. Sim, porque eles contam a história. Então, pra quem só tem a escrita, né, que é a Bíblia, visualmente é muito impactante. Você tem que ter uma pessoa de peso pra fazer aquilo. E o que eu acho bacana é que um dos grandes pontos altos desse filme pra mim é que ele não é um filme de ação, mas também não é um filme histórico. Ele é um filme melancólico e tem um porquê dele ser um filme melancólico. Por quê? Porque ele pega a ótica de Lucas conversando com Paulo para pegar o depoimento das histórias da vida de Paulo para escrever o Atos dos Apóstolos, que é simplesmente o livro mais lido do Novo Testamento. Eu amo esse livro, amo de paixão. A gente às vezes acha que os livros mais lidos são os evangelhos, mas engano nosso, o livro mais lido do Novo Testamento é o livro de Atos. E ele foi escrito por Lucas, o mesmo autor de Lucas, do Evangelho de Lucas, que foi um cara que não presenciou Jesus, mas escreveu o melhor Evangelho de Jesus, na minha opinião, que no caso de Paulo, quando Paulo já tinha encerrado basicamente toda a caminhada dele, ele senta com Paulo na prisão para escrever Atos dos Apóstolos. É legal isso, porque você entende todo o contexto do momento que foi escrito isso, você vê a conversa dos dois sobre a importância, ou sei lá, o porquê de fazer esse registro, todos esses documentos, e qual foi a dificuldade de realmente escrever, porque estava dentro de uma prisão, é complicado você escrever escondido do exército e sair dentro da cadeia com um monte de papel, um monte de documento, ninguém sabia o que era. Esse pelo menos é o cenário que o filme nos apresenta. E é bacana que isso traz um peso para nós leitores da Bíblia, que para entender um pouco mais a relação de Lucas e Paulo, que às vezes em Atos pode parecer que eles não eram tão próximos. Né? Não consegue aprofundar muito. É mais raso. E aqui você entende o porquê Lucas quis escrever sobre Paulo e a importância que tem isso, claro, além de ter sido guiado pelo Espírito Santo. E o bacana também é que o filme ele mostra com muitos detalhes como eram os primeiros cristãos, como era a realidade deles. Em Roma, né? Sim, como que a sociedade aceitava eles. Você vê no filme como eles são torturados e perseguidos e queimados vivos para servir de tochas, de poste na rua, sabe? Como era sofrido isso. Isso faz você pensar na realidade que você vive hoje, como o que você vive é graças ao que eles passaram, sabe?
sabe? Porque- Você valoriza muito. Exatamente, às vezes a gente lê Atos e fala, os cristãos eram perseguidos, mas Paulo continuou pregando. Tipo, você entende que existiu um momento de sofrimento, mas você não consegue comprar muito ou relacionar muito com aquele do que é sofrimento. aquilo, né? E aí você ter esse contato visual. E o filme até ele se esforça muito para demonstrar como, até no final ele termina o filme dizendo que ele é uma carta para aqueles que já foram perseguidos pela sua fé. Então eles batem muito para mostrar como era difícil a realidade de você tentar ser cristão em Roma. Porque era vergonha, era motivo de morrer, tipo. Então você tem Nero colocando pessoas que eram presas por ser cristãos para ser massacrada na arena só para alegria das pessoas, o chamado Circo de Nero. Você tem, que nem a Jamile falou, os cristãos sendo mortos nas tochas. Aí dentro da comunidade que Áquila e Priscila eles pastoreavam, cuidavam, você vê tipo aquele senso de alerta total do povo o tempo todo, tipo. O tempo todo esse senso de perigo, de qualquer perigo. momento podia chegar os romanos e acabar com tudo, Então, sabe? tipo, é um negócio que começa a te dar uma aflição e você fala, caramba, olha o que esse povo da igreja primitiva teve que passar e olha como é tranquilo pra gente hoje simplesmente poder vir aqui na internet e falar, eu sou cristão, sabe? E faz também ter aquela consciência que ainda existem povos que passam por esse tipo de perseguição. Você vê na Ásia e todo aquele continente mais oriental que não tem essa cultura cristã que nós do Ocidente temos, faz refletir, sabe? Orar por esses povos que ainda passam por esse tipo de situação. Aí você pode me perguntar que sempre tem essa questão, como é a fidelidade bíblica da história de Paulo? Porque Paulo, esse filme, ele é um pouco diferente dos filmes que a gente está acostumado a receber no meio cristão. Porque a gente tem os melhores filmes do meio cristão são filmes de cotidiano, são histórias originais. Quarto de guerra. É difícil Deus você está ter morto. uma adaptação bíblica boa. E daí quando tem, como aconteceu o caso de Noé, as pessoas reclamam de não ser fiel à Bíblia e tal. De viajar demais. Mas aqui tem 2 pontos. Primeiro lugar, fica tranquilo porque esse Paulo é bem fiel. Inclusive ele cita versículos, tipo, exatamente como você lê na Bíblia, ele fala isso. Exato. É muito legal. Paulo pega, as falas de Paulo basicamente é tirada de todas as cartas dele e do livro de Atos. Então, tipo, Paulo, da Bíblia, é o Paulo falando ali. E ele é, com exceção de algumas coisas ou outras, ele se mantém bem fiel. Mas o segundo caso é que realmente, a minha opinião sobre isso é que eu não me importo se ele é fiel ou não à Bíblia, porque eu entendo que um filme, ele tem que adaptar a linguagem, ele tem que adaptar aquilo que ele quer passar, e ele tem que passar uma mensagem usando o material original. Mas se é um filme bíblico, ele tem que ser fiel à Bíblia. Se você quer algo fiel à Bíblia, lê a Bíblia. A Bíblia é fiel à Bíblia, a história tá lá, nada vai mudar. Não é um filme que seja fiel ou não à Bíblia que vai mudar o que está escrito lá. Bíblia é Bíblia e nada muda isso. Filme é filme e nada muda isso. Então, eles não têm que ser fiéis. Mas se você é daquelas pessoas mais chatas, quer dizer, de aquelas pessoas mais exigentes, ele é bem fiel, sim. Mas assim, pensa por esse lado, pelo menos esses filmes que não são tão 100% fiéis, eles trazem uma certa curiosidade pro espectador de conhecer a história, de pelo menos a base da história, sabe? De pelo menos ouvir falar ou desenvolver alguma coisa, do que você assistiu um filme outro qualquer e nunca ouviu falar daquilo, de Paulo, por exemplo. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito do filme é a relação de Paulo e de Lucas, porque a gente tem a sensação, a gente passa pra gente a ideia de que Paulo tá ali no fim de carreira. Não é um filme biográfico sobre Paulo. Você não vai ver as aventuras de Paulo, assim, Paulo passando pelas igrejas. Não, é Paulo na segunda prisão lá em Roma, mandado por Nero a dias de ser decapitado. Então é de fim de vida de Paulo, careca, arregaçado, tudo arrebentado, barbudão, só que com uma sabedoria absurda, cara. Paulo é um ser extremamente sábio. E a então, fé dele, tipo, bombando, né? Contagia todo mundo. Ele, tipo, na prisão, no calabouço, não tinha janela, não tinha ventilador, não tinha nada, tava sozinho lá. E ele, assim, em Deus, sabe? Muito legal, cara, muito legal. Você vê, tipo, que quando você vê transformar a realidade as falas de Paulo, tipo de se eu viver é Cristo, se eu morrer é lucro, só tua graça me basta. Então, tipo, é legal ver isso. Onde abundou o pecado, super abundou a graça. Isso é clássico, todo mundo vai falar. A grande mensagem evangelística do filme tá nisso daqui. Você pode ter sido a pior pessoa que você poderia ser. Aí você tem Paulo matando cristãos, perseguindo, né? Não diretamente, mas indiretamente participando em morte dos cristãos. Tem Paulo participando do apedrejamento de Estevão, perseguindo cristãos. Aí você vê esse cara virar um dos maiores símbolos do cristianismo, que ama Jesus acima de tudo e que Jesus ama ele de igual modo. Então, tipo, você pode ter sido uma porcaria, mas quando você tem acesso à graça, aí você também, o filme te ajuda a entender o porquê Paulo fala tanto da graça.
Porque ele somente viveu a graça isso, né? de Cristo para transformar Paulo. Exatamente, ele é a prova viva do que é a graça de Cristo, é o apóstolo Paulo. Então todo mundo tem chance, só basta querer receber Jesus. Mais uma coisa que a gente gostou muito do filme que chamou muito a minha atenção é que Nero não aparece no filme. Ele é citado, ele é comentado, ele é temido por todo mundo, mas ele não aparece, você não vê ele no filme. E é legal porque você tem essa visão de que Nero, tipo, é Satanás, sabe? É obscuro, que você não vê, mas ele tá presente, ele tá agindo, ele tá por trás de tudo. Então é bacana esse jogo que eles fizeram no filme, de não apresentar o personagem, mas mesmo assim ele está presente em toda a história. Todo mundo cita, todo mundo fala dos terrores que ele fala, mas ele não aparece. Tipo, igual o diabo. A gente sabe que o diabo tá aí agindo, fazendo, usando, mas ele não é visível. Então, bem bacana. Isso é uma pegada bem bacana. Quem conseguiu pegar isso, parabéns. Quem não conseguiu, nós te entregamos. Então, parabéns. Você tá aí pra você. Mas é isso, pessoal. Era isso que a gente tinha pra falar pra você sobre esse filme, Paulo. Pra gente não estender. Na verdade, isso aí daria um vídeo de 50 minutos falando desse filme, porque tem muito assunto que dá pra tirar de dentro dele. O filme é muito bom. E é muito rico de discussão, e isso de que é bacana. detalhes, de princípios que você vê, que você lê na Bíblia e você tá vendo ali agora. É muito legal. Você pode sair do filme e ficar debatendo sobre ele várias horas, dos temas que você tira daquilo, mas é um filme muito bacana. O elenco não é dos melhores, mas Jim Caviezel e o Paul, eles salvam bem muito o filme, eles seguram bem. Mas então, é legal também ver outras pessoas ganhando espaço no cinema. É. Eu acho positivo. Claro, Mas, a gente pelo avança, todo a o gente elenco avança. A gente avança nisso. Mas é um filme bacana, assista, é muito importante você assistir o filme na primeira semana de estreia, no primeiro final de semana ali, quinta, sexta, sábado, domingo, porque a bilheteria dessa semana é o que garante o filme continuar mais um pouco. Então vai, leva a sua igreja, leva a galera, tem maioria dos cinemas no Brasil tem preços especiais para grupos de igreja, então entra em contato com a sala de cinema aí da tua região, com certeza ele vai fazer um preço especial para você poder levar a tua igreja, leva o máximo de pessoas, leva o máximo de pessoas que você conseguir, para que cada vez mais a gente possa ter filmes cristãos de qualidade dentro das salas de cinema, para tocar a vida dos cristãos, para chacoalhar a vida dos cristãos e principalmente para evangelizar aqueles que ainda não são, através de uma mídia que eles estão acostumados a não ouvir falar de Deus. Então é muito importante. 360 vocês que estão trazendo esses filmes pra gente, muito obrigado e que Deus abençoe grandemente o trabalho que vocês têm feito. A gente ora sempre por vocês, porque é importante ter uma empresa que se estabeleça para fazer o que vocês estão fazendo. E Editora 100%, obrigado pelo convite. É isso, gente. Curta o vídeo, comente o que você acha sobre a história de Paulo e se você já viu, se você vai querer ver, se você comprou ingresso, me conta pra gente saber. Inscreve aqui no canal, ative aqui as notificações do sininho e não se esquece, você é o Azar que assiste filme bom. É isso aí.